E já temos aqui a Sofia. É verdade, olá Sofia, muito bem-vinda. Sofia, não estás a aparecer, mas nós estamos-te a ouvir. Está ali daquele lado. Desapareceu outra vez. Agora já te vejo. Que olá, linda, Sofia, bom tudo dia. bem? Bom dia. Como é que está a correr o teu confinamento? Diz-me, estou a ouvir um bocadinho mal, desculpa. Como é que está a correr o teu confinamento? Olha, cá estou, está a correr bem, estou eu e o meu bebê e aqui estamos. Olha, e hoje vens-nos falar do teu novo livro, não é verdade? Conta-nos tudo. Como é que isto surgiu? Conta-me. Olha, portanto, o meu primeiro e único livro, tem aqui também, surgiu quando eu engravidei e depois quando o meu bebê nasceu, deparei-me com várias situações para as quais eu não tinha resposta ou não tinha apoio, digamos assim, porque ninguém falava dessas situações à minha volta. E depois, quando eu comecei a falar sobre elas, de repente, o meu núcleo de amigas começou realmente a assumir que também tinha passado por essas situações e isso fez-me perceber que havia realmente muitas coisas que não eram faladas na gravidez e no pós-parto e deu-me vontade de as partilhar e na primeira pessoa, digamos assim. Claro. Porquê é que tu achas que essas coisas que dizes que não são faladas, não são efetivamente faladas? Acho que nós vivemos numa sociedade em que as mulheres querem cada vez mais mostrar a sua força e que a têm e que eu acho muito bem que a mostrem, mas faz com que fiquemos um bocadinho escravas dela e então a mulher tem que, desde sempre que é mãe, portanto, ser mãe é uma coisa inata, todas nós sabemos fazer e temos que o fazer de cara alegre e de sorriso no rosto e não podemos mostrar fragilidades e isso não é verdade. A gravidez e o pós-parto são difíceis e não é por ser uma mulher trabalhadora, independente desde sempre que não passei por essas dificuldades. Claro. E é importante falarmos sobre isso, eu acho que é importante. Olha, e o que é que tu gostavas de ter sabido antes de entrares no mundo da maternidade? Olha, gostava de ter sabido que podia ter crises de choro, mesmo estando muito feliz, passar dias a chorar no pós-parto. Gostava de ter sabido que retomar as relações sexuais iria ser uma coisa dolorosa, ou poderia ser uma coisa dolorosa e que eu ia precisar de fazer fisioterapia, por exemplo. Gostava de saber que durante a gravidez as grávidas têm muita ansiedade por não saberem se o bebê está saudável ou não, se está tudo bem, apesar de todas as ecografias que se fazem e os exames que se fazem hoje em dia. Nós nunca temos 100% de certeza e isso cria muita ansiedade nas grávidas. Olha, isto são assim 3 exemplos muito básicos de coisas que eu gostava de ter sabido e que fui apanhada de surpresa. Olha, eu não sabia e agradeço-te para já, para o meu futuro, nunca se sabe, não é? É sempre importante. Imagina, eu sinto que há um desconhecimento enorme, pelo menos, por exemplo, no meu caso, a minha mãe diz que ser mãe foi fácil. Ela chegou lá, teve as 2 filhas e foi tudo maravilhoso e tudo perfeito e ainda bem que eu também quero ser mãe. E depois tu percebes que se calhar há esse lado, que não tens que ter tanto medo, tens é que estar preparada para ele. Sim, é gerir um bocadinho as expectativas. Nós vamos com a expectativa muito alta, que temos um bebê e passar 3 dias podemos ir trabalhar e retomar a nossa vida com o nosso companheiro e que está tudo bom e está tudo impecável e não é bem assim, o corpo demora e a mente também. Claro. Tu dizes que tu na introdução do teu livro dizes que tomavas notas nas consultas, em todas as consultas escrevias um caderninho, que tipo de notas é que tu tiravas? Olha, tirava notas neste sentido de preparação para algo que eu não sabia como é que ia ser, principalmente para o parto. Tudo o que me diziam, que tipo de exercícios é que eu podia fazer, de respirações, o que é que poderia acontecer eventualmente, porque eu pus na minha cabeça que iria ter um parto vaginal, não é? O vulgarmente chamado parto normal. E então nem sequer pus outra hipótese, eu tomava notas, por exemplo, de tudo o que poderia acontecer no parto, porque eu iria ter aquele tipo de parto. E depois nem sequer tive, portanto todas as notas que eu tomei serviram para então, nada. Tiveste cesariana? Sim. Ok. E tu usas essas notas no livro? Sim, alguns apontamentos sim, ajudaram porque depois passei das notas mais técnicas para notas um bocadinho mais pessoais que deu início realmente ao início do livro, ao início da escrita, digamos assim.
E existe esse peso de ter feito um parto através de cesariana e não um parto normal? Porque eu já ouvi algumas mães a falarem sobre isso e a ficarem um bocadinho tristes por terem cesariana e não normal. Porque é que existe isso? Sabes-me explicar? Eu acho que nós acabamos muito, lá está, por romantizar a situação e por criar aquela expectativa de termos o nosso bebê, de sermos nós a fazer o trabalho todo de parto, dar à luz, essa sensação de quase animal de pormos o nosso bebê no mundo. E desculpa, está-me aqui a aparecer coisas no ecrã. E acho que às vezes as mulheres ficam um bocadinho desiludidas ou sentem que não fizeram o trabalho todo que queriam ter feito. No meu caso, eu não senti esse peso, efetivamente, porque eu tive imensas horas em trabalho de parto e depois realmente o que era mais seguro para o meu bebê era uma cesariana, porque ele estava realmente numa posição muito má para nascer e não ia conseguir nascer sozinho. Precisava sempre de ajuda. Mas eu acho que hoje em dia acaba sempre por haver esses dois lados. Quem queira um parto completamente livre de anestesias, livre de tudo, o mais natural possível, e depois quem queira uma cesariana programada naquele dia, àquela hora, entra de malinhas no hospital e fica resolvido. E obviamente depois há quem condene um lado e o outro, mas claro, eu acho que cada grávida faz o que quiser, não é? Para si for melhor, não é? Na sua consciência. O teu livro conta também com alguns testemunhos de outras mães, se calhar do teu círculo, enfermeiras, profissionais, mas tu ressalvas sempre que não és médica, nem és profissional do assunto, mas dizes que ganhas muito por seres curiosa e um bocadinho chata. Quão chata é que tu achas que foste durante a gravidez, com todas estas dúvidas e estes medos, para agora poderes dar às outras pessoas? Eu acho que foi muito chata, muito chata mesmo. Mas uma coisa que uma médica me disse uma vez e que foi ótimo, ela disse-me: Sofia, faz as perguntas todas, questiona tudo, mas sorriso na cara. Se tu fores sempre muito simpática, toda a gente vai responder, toda a gente vai aturar as perguntas chatas que tu vais fazer e ninguém te vai fazer má cara ou negar uma resposta. E é verdade. Eu no hospital fiz todas as perguntas e mais algumas. Eu chateava tantas enfermeiras para me ajudarem com a amamentação, consegui amamentar, tirei todas as minhas dúvidas e elas foram sempre muito queridas comigo, porque eu também sempre fui muito querida com elas. Exato, aí está o truque. E olha, tu agora, esta é a pergunta mais clichê que eu tenho, que é, depois de seres filha do super pai, tu sentes que és uma super mãe? Olha, está o teu filho agora aí a dizer olá. Que foi? Eu tenho que lhe dar almoço, desculpem lá, que ele está a ficar com fome. Não sei se sou uma super mãe, mas esforço-me todos os dias porque tenho uma super mãe como exemplo, e se eu for metade do que a minha mãe foi para mim, se eu for metade da mãe que ela foi para mim, eu acho que já vou estar num bom caminho, portanto... Tão querida, Sofia. E olha, muito obrigada por ter estado, muito obrigada. Sofia. O livro já está à venda, é? As pessoas podem comprar nos locais habituais e nesta fase recomendamos é que comprem na internet. Online, exatamente. Sim, que é mais está disponível fácil. em todas as livrarias, entregam em casa, portanto... Okay. Sofia, muito obrigada, um beijinho. Um beijinho aos dois. Para o teu bebê e boa sorte com tudo. Beijinho.